agora na nossa segunda edição do podcast de Gente pra Gente. E a gente tem uma convidada muito especial, que é a Vanessa Ávila. Ela é psicóloga, graduada em administração de recursos humanos, formada em terapia cognitivo-comportamental, mãe do João, esposa, filha, mãe e amiga. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E é uma honra poder falar sobre um tema que eu acho que é um tema tão importante, né, pra gente, para esse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas estão cada vez mais engajadas em buscar o autocuidado. É esse o tema de hoje, gente. Então, Van, conta um pouquinho pra gente o que é o autocuidado. Raquel, o que eu acredito? Eu acho que antes da gente falar assim, da gente conseguir encontrar um conceito para autocuidado, eu entendo que é importante a gente dar um passo atrás. E a gente pensar em o que para mim é importante, quais são os valores que me guiam, quais são as coisas que são importantes na minha vida. Porque às vezes o autocuidado para você é uma coisa e para mim é outra coisa completamente diferente. Então, em primeiro lugar, acho que é muito importante a gente ter essa reflexão. Quais são as coisas que eu gosto, quais são os valores que me norteiam, qual que é o tipo de vida que eu quero viver, o que é uma vida valiosa para mim. E a partir disso pensar, ok, para que eu vivencie essa vida, quais são as coisas que eu preciso fazer que vão servir a essa vida e aí sim poder, de repente, fazer uma lista ou pensar em coisas que sejam de autocuidado. Legal. Bom, e aí falando sobre autocuidado, quais são os tipos? Tem tipos de autocuidado? Tem, eu diria que sim. Eu pensaria do ponto de vista, inclusive, né, porque eu sou psicoterapeuta, no eixo corpo, mente, espírito. Então, assim, quando a gente pensa no corpo, é a saúde. Então, quais são as coisas que a gente pode fazer em nome de manter nossa saúde, de cuidar da nossa saúde física. Quando a gente fala do eixo mente, eu penso muito sobre aquilo que a gente pensa. Porque aquilo que a gente pensa, as coisas a maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como a gente enxerga as situações, faz com que a gente se sinta bem, ou que, né, resumidamente, assim, de uma maneira mais simplista, ou que a gente se sinta mal. Então, cuidar dessa parte mente é muito importante para que a gente também consiga ter um espírito preservado. E aí o espírito não no cunho religioso, mas no cunho emocional, né? Então, como cuidar do nosso emocional, como ter um emocional equilibrado para gerenciar as pressões e os desafios que a vida oferece, porque não tem como a gente falar que a gente vai eliminar os problemas, de jeito nenhum. Podia, né? Podia, seria ótimo, mas não vai ser possível. Então, de que maneira a gente vai ter um corpo saudável para lidar com as situações, para que o nosso corpo não seja tão afetado, por exemplo, por um estresse ou por uma preocupação, cuidar da nossa mente, né? Então, de que maneira a gente está olhando para as situações da vida e de que maneira a gente está gerenciando as emoções. Porque as emoções, elas têm uma função, todas elas. Então, a tristeza, a raiva, a alegria, todas elas têm uma função protetiva para o ser humano. O importante é que a gente consiga, não que a gente saiba, mas que a gente consiga gerenciar, né? Então, eu acredito sim no eixo corpo, mente e espírito. Perfeito. E aí, gente, dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, a gente vai comemorar aí o mês inteiro, porque merecemos. E aí, Sim. pensando um pouquinho no autocuidado aí da mulher, né? A gente, né, desempenha diversos papéis. Então, mulher, filha, mãe, amiga, profissional, dona de casa. E aí, como que a gente realiza o autocuidado com tantos papéis assim? Eu acredito que esse seja um grande desafio. Conectando com o que eu falei no começo. Primeiro, é a gente entender o que é uma vida valiosa pra gente. Então, quais são os nossos valores que vão nos guiar. E aí, não tem certo e errado. Uhum. Tem aquilo que é importante pra mim, importante pra você, importante pra todas as outras mulheres. Como ter o autocuidado em cada uma dessas áreas da nossa vida? Primeiro, priorizando. Então, e a gente tem momentos na vida. Tem momento que a gente está mais focado no profissional, tem momentos que a nossa família está nos demandando mais, e a gente está mais focado na nossa família. Tem momentos que a gente, e aí eu acho que está o pulo do gato, que a gente consegue olhar para a gente mesmo, para nós mesmas, e falar, putz, estou precisando, então o que eu vou fazer? Só que como fazer isso, né? Como encaixar? Gente,
Põe na agenda. É. Põe na agenda. Tem que ser tão prioritário quanto eu vou acordar, eu vou escovar meu dente, eu vou tomar meu café da manhã, eu vou trabalhar. Nesses momentos não, mas assim, na nossa agenda tem que ter incluído as questões de autocuidado. E uma outra coisa que eu acho que é importante, a gente fica tentando cavar espaço para uma coisa muito especial, para uma coisa muito, então, eu vou cuidar de mim quando eu conseguir fazer uma viagem e me desconectar do meu celular durante 4 dias. Gente, é muito difícil você conseguir fazer isso. Então, olha que diferente, né, que pode ser. Você tomar um banho, pensando em tudo que você tem que fazer no seu dia, já seu coração acelera, uma enxurrada de pensamentos vem. Tem uma reunião com o meu diretor, vai ser super difícil. Ou, putz, preciso levar meu filho na escola, mas ele vai chorar. Olha esse banho, esse momento, de um momento em que eu vou entrar no banho e eu vou fazer um banho consciente, né? Uhum. Eu vou entrar, eu vou ouvir o barulho da água caindo, eu vou me permitir ter 15 minutos de um momento eu comigo mesma. Então, eu vou acessar ali todas as minhas, né, ouvir o barulho da água caindo, sentir o cheiro do sabonete, sentir a temperatura da água, tentar ao máximo me desconectar do que eu vou ter que fazer depois para fazer aquela tarefa consciente. E assim para todas as coisas. Então, se eu tô agora numa reunião com o meu diretor, eu não vou conseguir resolver a natação do meu filho. Eu tô na reunião com o meu diretor. Uhum. Isso é um ato de autocuidado também. Isso é um ato de autocuidado na minha esfera profissional. Uhum. Eu tô cuidando, eu tô me entregando para aquela reunião, assim como eu vou sair do meu trabalho e agora eu já não tenho mais como resolver as coisas do trabalho. Então eu vou fazer um jantar para eu comer ali na minha casa e também vou ter um momento intencional, um momento em que eu vou parar, que eu vou me conectar com aquela atividade que eu estou fazendo. O estar presente, O estar né? presente, exatamente, o estar presente. Então, para além de, não, eu vou conseguir cuidar de mim quando eu for num spa, da L'Occitane e tiver uma tarde inteira para mim. Talvez eu não tenha recurso para isso. Talvez eu não tenha como acessar. Talvez eu não tenha tempo para ficar uma tarde inteira no spa. Então, por que não um banho de 15 minutos todos os dias, né? Esses pequenos... É mais simples do que a gente, às vezes, imagina. Sim. Bom, e aí, quando a gente fala de autocuidado feminino, a gente relaciona muito com a beleza, né? Mas isso vai muito além, né? E como viver o autocuidado feminino? Como viver o autocuidado feminino? Eu vou até trazer um exemplo. Eu atendo uma paciente que essa semana a gente estava conversando e ela estava falando sobre se reconhecer, sobre as coisas que ela gosta. E ela falou, eu não me reconheço de vestido e salto alto. Eu me sinto bem de tênis, com roupas mais despojadas, com roupas mais esportes. Então, como atrelar, né, o autocuidado com a imagem, com a beleza? É particular, é individual. Eu sou uma pessoa que eu tenho prazer em me arrumar, eu tenho prazer em secar o cabelo, eu me sinto muito bem. Eu gosto disso. Então, eu acordo, eu faço lá minhas contas e acordo 20 minutos antes, porque eu sei que eu vou precisar desse tempo pra secar meu cabelo, pra fazer as coisas e ficar do jeito que ficar na beleza que eu gosto. Uhum. E na contrapartida tem outras pessoas que não se sentem, não se reconhecem dentro desse padrão. Mas eu acho que até vai além no sentido de talvez, como você falou na primeira pergunta, quando a gente se conhece, entende o que é importante pra gente, talvez o meu autocuidado é ter o meu momento de manhã fazendo minha meditação, lendo, não necessariamente me maquiando. Ou talvez meu momento de autocuidado seja fazer a minha unha aos finais de semana. Mas vai além só dessa questão da maquiagem, ou da roupa, ou da identificação estética. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente pensa mesmo é isso, assim, vamos falar de autocuidado, vamos no salão, ou vamos no spa, Não, quais outros tipos de autocuidado a gente também pode se doar, desde a presença do banho, né, de estar ali presente com a sua família, né? O que é autocuidado que é importante para você, né? Se a gente for pensar, Raquel, por exemplo, autocuidado, vou fazer minha unha.
dá para aprofundar, é para além do fazer a unha. É o tempo que você vai e que você para de fazer todas as outras coisas que você tem para fazer, o que você precisa fazer, para dedicar um tempo a você. É uma delícia, né? O fim em si, a unha ou o cabelo, ou eu não sei, ir numa academia, ou seja lá o que for, ele tanto faz. Ele vai variar de acordo com aquilo que a pessoa gosta. A chave é ter o tempo para si. E dentro desse tempo, que seja 15 minutos, que seja 1 hora, para quem conseguir, é estar presente. Legal. Se permitir. Se permitir. Bom, falando um pouco sobre a mulher, obviamente, estamos falando disso. A gente tem muita facilidade de cuidar do outro, isso acho que é uma característica a todas nós. Mas às vezes a gente esquece da gente, né? E aí, como que a gente equilibra isso? Põe na agenda. É simples, mas é muito complexo ao mesmo tempo. Qual que é a minha visão? Se a gente parar para pensar, pensa comigo. Se sua mãe te ligar agora, falando, tô passando mal, será que você pode vir aqui para me dar um suporte? Você não iria com o maior carinho e amor do mundo? Então por que a gente não tem esse carinho com a gente mesmo? Por que a gente não tem essa dedicação com a gente? Né? A gente se preocupa com o outro, a gente se preocupa com a nossa carreira, para quem quer investir na área profissional. Mas a gente se preocupa com a nossa saúde e a gente não investe esse carinho, esse cuidado na gente. Então, eu diria que, da mesma maneira em que eu vou investir um carinho, um cuidado, um tempo no outro, eu tenho que olhar para mim também. A gente tem que se esforçar. Eu acho que é uma questão, às vezes, de esforço, né? De colocar como hábito mesmo, né? Exatamente. Para colocar um novo hábito, né? Exige tempo, exige dedicação. Tempo, exige decisão. Decisão. A gente tá com a pessoa certa aqui, gente. Bom, e a questão de autocobrança é um sabotador? Sim, eu acredito que sim. Trazendo um exemplo meu. Em 2020, eu decidi parar de trabalhar. Então, eu trabalhava bastante, eu tinha um ritmo bem acelerado, mas eu gostava. Era a minha vida e eu gostava, eu amava o que eu fazia. Mas por N questões, eu decidi dar um tempo. E foi muito interessante, porque eu parei de trabalhar e eu me sentia culpada o tempo todo. E aí, eu parei de trabalhar na empresa e eu ficava na minha casa fazendo coisas. Sempre eu tinha uma atividade ali, eu estava sempre por conta de fazer alguma coisa. E aí, eu não descansava, eu ficava eu não estava entendendo o que estava acontecendo dentro de mim. Quando eu consegui parar e refletir, o que eu enxerguei? Eu tenho uma crença minha, por conta das experiências que eu vivi, de que eu tenho que ser independente, de que eu tenho que trabalhar, de que para eu ter a admiração das pessoas, eu tenho que ter esse profissional ativo. Então, no momento em que eu parei de trabalhar, a minha crença foi assim, no máximo, né? Então, sim, é um sabotador. Eu me sabotando porque minha autocobrança de eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, eu não posso acordar mais tarde, porque onde já se viu acordar 10 horas da manhã. Até que eu falei, gente, mas eu me planejei para isso, eu me organizei para isso. Eu fiz um movimento consciente e intencional. Eu preciso curtir. Eu consegui um pouco, tá? Eu consegui um pouco. Eu fazia bastante coisa, mas eu comecei a ficar mais leve comigo mesma. Então, sim, eu acho que é um sabotador. E, de novo, a importância da gente se conhecer. Da gente entender quais são as crenças que estão nos guiando, da gente ouvir a gente analisar os nossos diálogos internos. Entender por que eu estou fazendo isso, por que eu estou me sentindo assim. Eu me cobro porque eu tenho uma crença dentro de mim que uma pessoa que não trabalha não vai ser independente, vai depender do outro e como é que vai ser. Então, a gente se conhecer, entender quais são as coisas que nos movem ou que nos preocupam, nos ajuda a não nos sabotar tanto, né? Perfeito. Bom, uma pesquisa realizada pela Universidade de Maryland e pela Universidade Chinesa de Hong Kong comprovou que taxas de distúrbio do sono
são mais elevadas nas mulheres, estimando um risco 40% maior em comparação aos homens. Uma das razões pelas quais as mulheres têm menos qualidade do sono é o fato de terem que lidar com maiores demandas, conciliando trabalho, família, casa e vida pessoal. Ou seja, mais um desafio para o bem-estar da mulher. Como a gente reverte esse quadro? Nossa, Raquel, complexo. Complexo porque a questão do sono, ela é influenciada por muitas variáveis. Então, a variável fisiológica, tem várias questões que influenciam o nosso sono. Para a gente poder, enfim, resumir e ser um pouco mais assertiva, para que as pessoas até saiam daqui com alguma coisa de diferente para poder fazer, eu pensaria em duas coisas. Primeiro, higiene do sono. É muito importante a gente cuidar da nossa higiene do sono. Então, começou a cair o dia, não acender luzes diretas, então acender luzes mais indiretas, se alimentar de alimentos um pouco mais leves, não tão pesados. Que mais da higiene do sono? Tomar um banho relaxante, não ter muito estímulo. O celular é um grande problema, é um grandíssimo problema. Aquele Instagram antes de dormir, não. Não. O ideal, nem, né? Mas, sei lá, 1 hora antes a gente não acessar celular, porque a luz interfere na produção da melatonina. Então, a higiene do sono, eu diria que é muito importante, contribui muito positivamente. Eu vejo isso nos meus pacientes que fazem. E as preocupações. As preocupações interferem muito no nosso sono. Então, o que a gente não resolveu hoje, a gente só vai conseguir resolver amanhã. 3 horas da manhã você não vai resolver um problema. Não alimentar esses pensamentos, né? Dizem que uma técnica boa é anotar. Às vezes, quando a gente está deitado e fica com muita coisa na cabeça, fala, deixa eu parar, escrever tudo, esvaziar. E aí, às vezes, dá uma relaxada. Para quem tem mais dificuldade em lidar com os pensamentos, gente, escreve. Vocês vão lembrar no dia seguinte que está escrito, né? Exatamente, é uma boa. Ou não, mas associado, por exemplo, a uma meditação, um exercício de respiração, de relaxamento, que sejam 3 minutinhos, mas para você ir se acomodando, seu corpo ir relaxando e desligando. Perfeito. Bom, acho que a gente já falou bastante, mas assim, quais são os benefícios do autocuidado se a gente pudesse fazer um resumão? Ai, gente, nossa senhora, muitos. Ter uma vida com qualidade, né? Uma vida que vale a pena ser vivida. Quando você acaba seu dia, você ter a sensação de que valeu a pena. E não porque você não teve problema. É uma ilusão a gente achar que a gente não vai ter problema, ou que vai ser tudo bem, e que a gente não vai se irritar, ou ficar ansioso, ou ficar triste, ou nervoso. Mas quando você terminar seu dia, você falar, putz, eu tive um baita de um pepino, eu fiquei acionada, eu fiquei mobilizada, mas eu consegui gerenciar. Eu não vou carregar isso 3, 4 dias. Eu tô triste, mas eu vou conseguir ter uma boa noite de sono. Eu briguei com meu marido, mas eu vou conseguir ter um bom dia no meu trabalho. Então, eu acho que a gente se cuidar, se conhecer, saber o que é importante pra gente e faz com que a gente tenha uma vida de qualidade. Perfeito. E aí, acho que pegando esse gancho, né? Como que o autocuidado melhora a nossa saúde? De novo, eixo corpo, mente e espírito. Do ponto de vista do corpo, quando a gente tem esse cuidado de se olhar, a gente vai ter o cuidado, por exemplo, de ir ao médico, fazer exames de rotina. Então, você previne muitas coisas que podem vir a acontecer. Então, já é um ponto super importante, você evitar algumas doenças ou você fazer o tratamento adequado na hora certa. E aí, do ponto de vista mente e espírito, tá bem, né? Para lidar com tudo isso, com todas as pressões e desafios e demandas. E é tão gostoso ter um tempo pra gente, né? Depois que a gente começa a criar essa rotina, ter esse hábito, quando a gente não faz, a gente estranha, porque é gostoso, é um carinho que a gente faz pra gente mesmo. É muito gostoso a gente dedicar esse tempo pra gente, né? É muito bom você conseguir desacelerar, respirar. É muito bom. Bom, e pra fechar nosso bate-papo, que tá acabando, que tá muito gostoso. Bom, como que a gente coloca tudo isso em prática? Então, assim, vamos começar com o nosso autocuidado. Todo mundo viu o nosso vídeo, o nosso bate-papo, vai se comprometer a realizar o autocuidado, mas como que a gente começa? Decisão. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que decidir. Então, eu preciso decidir
que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, né? Se eu não estiver bem, eu vou afetar todas as minhas relações, todo o meu ecossistema, né, que me permeia. Então, decidi e, Raquel, colocar na agenda. Eu adorei essa Fazer, frase. não tem outro, gente. Eu coloca na adoraria agenda. ter um milagre ou ter uma dica super, sabe? Nossa, que sacada. Se você não tiver como prioridade, assim como você tem como prioridade ir trabalhar, se alimentar, escovar seu dente, vai passar. E aí, nossa, é julho e eu não fiz nada do que eu tinha que ter feito. Nossa, é dezembro de novo e, puxa vida, passou mais um ano e eu ainda não, né, não cuidei de mim, não tô bem. Então, terapia. Também para Terapia. ajudar no autoconhecimento, né? No que, Sim. às vezes tem outras pessoas que estão com mais dificuldade de entender também o que gosta, né? O que é o autocuidado para ela. Então faz parte também a terapia ajudar nessa questão do autoconhecimento. E a gente não deixa de cuidar da gente intencionalmente. Ninguém acorda com o firme propósito de vou me prejudicar. Ninguém acorda. "Ah, hoje eu vou fazer do meu dia terrível." Nós fazemos o que fazemos por influência das nossas crenças, dos nossos padrões, das nossas relações. Então, uma vez que a gente, por exemplo, consiga acessar uma terapia, a gente vai conseguir também entender que padrões são esses que estão a serviço de nos bloquear, e aí a gente consegue trabalhar esses padrões e colocar na agenda e fazer coisas pra gente, ter esse autocuidado. Perfeito. Foi um prazer receber você, adorei nosso bate-papo e fica o convite para todos vocês de colocarem na agenda, decidirem e se permitirem a ter esse autocuidado tão importante pra gente, né? Obrigada, o prazer foi meu. Obrigada. Então até o próximo podcast Gente pra Gente.